Senador Garibaldi Alves, que preside esta sessão do Senado Federal. Quero, antes de iniciar o pronunciamento, senador Garibaldi Alves, fazer uma referência sobre Vossa Excelência, dizer do apreço e da amizade que tenho por Vossa Excelência, que já desempenhou importantes funções em nosso país e presidiu esta casa. Depois foi ministro da Previdência. Mas eu quero me referir, senador Garibaldi, até para fazer justiça, quando o senador Renan Calheiros, que preside o Congresso hoje, devolveu uma medida provisória encaminhada pelo Executivo, todos nós, senador Eumano, o saudamos pelo aquele ato que ele fazia de independência do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Mas quem primeiro devolveu uma medida provisória mandada pelo Executivo foi o senador Garibaldi Alves, quando exerceu a presidência do Senado. E é preciso que esse registro seja lembrado, senador Garibaldi Alves, porque Vossa Excelência, quando presidiu aqui o Senado Federal, sempre fez com que o Poder Legislativo fosse respeitado pelo Poder Executivo, deixando claro que nós somos poderes independentes e apenas trabalhamos, todos nós, não só do Senado, mas os deputados na Câmara, por aquilo que é melhor para o Brasil. Nós que somos oposição ao governo que aí está, senador Garibaldi Alves, governo este que, na Folha de São Paulo de hoje, foi adjetivado pelo presidente do partido que está no poder, mas ele reconhecia o governo pelo adjetivo que usou, mas dizia que era o governo dele e que eles tinham, do PT, e que eles tinham que apoiar. É lamentável o que a população brasileira pôde hoje tomar conhecimento nos jornais. Mas, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, em especial, os nossos amigos de Belém. Ainda há pouco recebi uma mensagem do vereador de Mocajuba, o Jorge, dizendo que ele estava ouvindo a TV Senado, assistindo a TV Senado. E como ele, nos rincões mais distintos do estado do Pará, lá no interior do interior, quando chegamos para visitar a localidade, encontramos amigos nossos que nos dizem: olha, assistimos o senhor pela TV Senado, através da parabólica, da antena parabólica. Esse sistema de comunicação do Senado Federal presta um grande serviço na divulgação do trabalho parlamentar dos senadores. Muitas das vezes, senador Garibaldi Alves, a imprensa coloca como se nós só trabalhássemos terça e quarta-feira da semana. Mas nós trabalhamos em Brasília terça, quarta e quinta e chegamos aqui às 8 horas da manhã e saímos, muitas vezes, de madrugada. E outras vezes, a grande parte dos dias, depois das 9h21. E quando
voltamos aos nossos estados, vamos percorrer os nossos municípios para que possamos atender às demandas de cada um deles. Então, trabalhamos também na sexta, no sábado e algumas vezes até no domingo. E na segunda-feira, atendemos, todos nós, nos seus gabinetes da base de cada estado, as pessoas que nos procuram. Mas eu venho falar aqui hoje, senador Garibaldi Alves, da crise econômica lamentável que o nosso Brasil está vivendo. E a crise não é só econômica, não. A crise é ética, é hídrica, é de energia e outras tantas, provocadas pelo governo que aí está, algumas delas por ação própria do governo, seus desmandos, como a crise ética, e outras pela incompetência do governo não ter tomado as ações necessárias no momento certo para evitar as outras crises por que passa o Brasil. Já foi dito aqui hoje por um senador que usou da tribuna, na Comissão de Infraestrutura que Vossa Excelência preside, também foi registrado isso, de que o Brasil ainda não passou por um racionamento de energia, porque, lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, tem crescido muito pouco. Em 2013, foi o PIBinho de 1%, e 2014, estamos esperando para ver, e a expectativa, que eu espero que não aconteça, é de um crescimento negativo, ou seja, um PIB negativo, e a expectativa do mercado, dos analistas, é que em 2015 a crise de crescimento seja pior do que a de 2014. Não quero aqui estar prevendo algo que não seja bom para o país. E é em função disso que venho hoje à tribuna para colocar a posição do senador Flecha Ribeiro em relação às propostas que a presidenta Dilma tem anunciado, penalizando os brasileiros e não fazendo o dever de casa, que é diminuir os gastos da máquina governamental. Mas, como eu dizia, senador Garibaldi Alves, apesar da forte crise econômica que vem prejudicando brasileiras e brasileiros nos últimos tempos, as agências internacionais de risco, graças a Deus, mantiveram o Brasil na classificação de países seguros para receber investimentos estrangeiros. No entanto, é preciso ficarmos em permanente estado de alerta e cautela. De acordo com a Standard & Poor's, que é uma das agências internacionais de risco, o Brasil está em zona desconfortável, mantendo-se no patamar mais baixo dentro do grau de investimento. Estamos, como se diz no futebol, na zona do agrião, ali na marca do pênalti. Se não cuidarmos urgentemente, não fizermos as modificações que precisamos fazer, não sei como o Brasil estará proximamente. Se cairmos mais uma vez, possivelmente os investidores deixarão o nosso país, tornando mais difícil deixarmos esse cenário de crise para trás.
Na última quarta-feira, dia 18, a presidente Dilma, como forma de frear as manifestações populares que ocorreram no dia 15, apresentou o seu pacote anticorrupção. Somos a favor. Não temos posição contrária ao pacote anticorrupção. Mas vou fazer a observação que esse mesmo pacote foi usado no governo Lula quando foi denunciado o mensalão. Idêntico, idêntico. Em que é que resultou? Resultou no Petrolão. Que eu digo que não foi depois do mensalão, ele já estava, ao mesmo tempo que o mensalão, o Petrolão já vinha se desenvolvendo. Assim como já foi feito, como eu disse lá atrás, com o anúncio da redução da energia, da redução dos juros e da garantia dos benefícios trabalhistas, esta ação tem ares de mais uma mentira proferida pela presidente Dilma. O governo do PT precisa ouvir as demandas que vêm das ruas. É urgente a implantação de medidas viáveis e críveis para impulsionarmos novamente nossa economia e devolvermos ao povo brasileiro as condições sociais vivenciadas há alguns anos, eu diria, décadas atrás. Não iremos garantir estabilidade econômica só com este pacote anticorrupção apresentado pela presidente. Vale lembrar, como eu disse, que as mesmas propostas da presidenta Dilma foram apresentadas há 10 anos atrás pelo ex-presidente Lula, que tentava, com esta medida, dar uma resposta aos escândalos do mensalão. No entanto, as ações não foram eficazes. E o pior, do mensalão, vimos a manobra petista evoluir para o Petrolão de proporções bem maiores. Precisamos, sim, de medidas firmes. O cenário que nos foi imposto pede por ações de austeridade como forma de reduzir ao máximo os impactos ao povo brasileiro. Desta forma, venho ao plenário desta Casa Legislativa para afirmar minha posição como representante político e apresentar importantes ações que deveriam ser consideradas na agenda positiva do governo. Senhoras senadoras, senhores senadores, sou radicalmente contra ao aumento do fundo partidário. O aumento de quase 200% no valor do fundo partidário chega a ser um assinte ao povo brasileiro, que está sendo obrigado a pagar pela conta das irresponsabilidades do PT. Não estou de acordo com a elevação do fundo de 289,6 milhões para 867,6 milhões. E me coloco ao lado dos colegas senadores e senadoras que também se manifestaram contrários à elevação do fundo partidário. Indo um pouco mais além, acredito que também é necessário que o governo Dilma faça a sua parte e prove à sociedade que, de fato, está compromissado em tirar o Brasil do meio do furacão que atiçou a marolinha, entre aspas, do presidente Lula e acabou trazendo o tsunami para o território brasileiro. Não é concebível que um país como o Brasil, sendo a 7ª maior economia do mundo, tenha em sua cúpula administrativa 39 ministérios. Essa estrutura está por demais inchada, encarecendo os custos públicos e agregando muito pouco à vida prática de brasileiros e brasileiras. Lembro que em 2002, no governo FHC, as pastas ministeriais eram apenas 24. Então, é necessário que a presidenta Dilma dê aos brasileiros e brasileiras uma demonstração de que ela realmente está comprometida
com a saída da crise que o Brasil se encontra, cortando na própria carne, reduzindo os seus ministérios, como vários senadores do partido, da base da presidente, do PMDB, já se manifestaram pela redução dos ministérios para 22, ao invés de 39. A presidenta Dilma, que tanto viaja Brasil afora, poderia buscar soluções e bons exemplos em outros países para operar a máquina pública de maneira mais enxuta. O Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo, tem 18 ministérios. Na Alemanha, são 14. Nos Estados Unidos, são 15. Em nossos vizinhos, a Argentina e Chile, senador Garibaldi, o número de pastas ministeriais são 14 e 22, respectivamente. 14 na Argentina, 22 no Chile. A presidente Dilma precisa acabar com os seus discursos inócuos e de baixo efeito social, mostrando à sociedade que irá dar eficiência à máquina pública e que não penalizará apenas o povo brasileiro, como tem feito nos últimos meses. É preciso cortar na própria carne. A dieta da presidenta Dilma, bem que poderia chegar até as estruturas governamentais, eliminando as gorduras na administração pública. Em sua agenda positiva, se houvesse, ao invés de requentar medidas já apresentadas e vendê-las como novas, o governo do PT poderia reduzir o número de cargos de livre provimento, os DAS, senador Eumano. De acordo com o boletim estatístico de pessoal do Ministério do Planejamento, a estrutura do governo federal conta, pasme, telespectadores da TV Senado, 22.700 servidores em cargos comissionados. É o aparelhamento da máquina pública pelo Partido dos Trabalhadores, encarecendo a conta paga pelos brasileiros que sustentam essa estrutura administrativa inchada e pouco eficiente. A presidenta Dilma, ela quer ter o apoio no Congresso Nacional, não pela eficiência do seu governo, que o apoio seria automático. Se ela fizesse um governo bem avaliado, teria o apoio natural. Não, ela quer o apoio no Congresso, trocando este apoio por ministérios, por cargos comissionados, ou seja, fazendo com que mais recursos do contribuinte sejam gastos desnecessariamente. As despesas da União no ano passado foram superiores a 240 bilhões de reais. Chega deste aparelhamento que engessa a nossa burocracia. É preciso instalar a meritocracia para que possamos avançar e melhor atender o cidadão brasileiro. Ainda sobre os gastos do governo Dilma, outra medida de suma importância que deve ser considerada é o fim dos cartões corporativos. Em 2008, o uso excessivo e indiscriminado dos cartões pelo governo do ex-presidente Lula resultaram na CPI dos cartões corporativos. À época, nem os ministros, nem o ex-presidente foram punidos pelos escândalos envolvendo a utilização deste mecanismo para o pagamento de contas pessoais. Esse ato de impunidade incentivou o atual governo que continuasse fazendo uso dos cartões sem muito critério. Somente no ano passado, o total de gastos contabilizados pela presidenta Dilma e sua equipe mais próxima foram de 8,8 milhões da presidência da República. Uma elevação de 51%
se compararmos as despesas registradas em 2013. Considerando a utilização dos cartões por todos aqueles que gozam deste benefício no governo federal em 2014, as despesas foram de 65,2 milhões de reais. E o pior, não é possível que os brasileiros não tenham acesso aos pagamentos que são feitos com esses cartões. Em uma época que a sociedade exige mais transparência de seus governantes, os gastos com cartões são declarados como despesas sigilosas. Por que isso? Por que não dar transparência a esses gastos? Se os gastos são corretos, os brasileiros e as brasileiras teriam que ter acesso aos gastos feitos, pagos pelos cartões corporativos. Enquanto os gastos com os cartões aumentam, a presidenta Dilma aperta o cinto dos brasileiros, provocando incômodos insustentáveis. A presidente eleva em 51% os gastos de seus cartões. É a mesma que retira os benefícios trabalhistas, que aumenta a conta de luz, que eleva o valor do combustível, limita o acesso de brasileiros e brasileiras aos programas sociais, como, por exemplo, o FIES, e retira conquistas já de há muito tempo alcançada pelos trabalhadores. Com a redução nos gastos públicos, será possível ao governo devolver uma sensação de maior alívio aos brasileiros. O povo deste país está sendo duramente penalizado com as medidas tomadas pela presidente e já não sabe mais onde cortar para garantir que o salário possa cobrir todas as despesas essenciais. Desta forma, outro importante item da agenda positiva, se a presidente tivesse uma agenda positiva, que deveria ser levada em consideração, é o fim das bandeiras tarifárias nas contas de energia. Estamos vulneráveis aos sucessivos aumentos propostos pelo governo Dilma, e isto vem provocando efeitos danosos aos brasileiros e ao setor produtivo, que arcam com a irresponsabilidade da presidente. Não é possível, senador Eumano, que um estado como o Pará, exportador de energia, colaborando com o Brasil, não só na exportação da energia, como no superávit da sua balança comercial, para que a nação possa não ter déficit da sua balança. O Pará é um dos estados que mais colaboram com o superávit primário. E como futuramente, após o término de Belo Monte, do complexo energético do Tapajós, da hidrelétrica de Marabá, o Pará será o maior produtor de energia do país. E sendo o Pará exportador de energia, os paraenses não entendem e não aceitam ter que pagar bandeira vermelha nas suas contas de luz. Era necessário que a presidente, primeiro, deveria tirar a bandeira vermelha de todos os estados, mas pelo menos dos estados exportadores de energia, como é o Pará. Por último, senador Garibaldi, quero me referir às medidas provisórias 664 e 665, que foram enviadas ao Congresso, endurecendo as regras de concessão de benefícios sociais. Fizemos emendas, somos contrários ao objeto das duas medidas. Fizemos emendas defendendo as conquistas dos trabalhadores.
E vamos, como membro das comissões mistas, que vão apreciar e emitir um parecer para que venha ao plenário da Câmara e do Senado, vamos, na comissão mista, marcar a nossa posição e lutar para que elas sejam alteradas, de forma que não venham a prejudicar somente os trabalhadores, enquanto que o governo continua encastelado, como se nada estivesse ocorrendo no país. Senhoras senadoras e senhores senadores, o Brasil hoje já passa por uma situação de desemprego. Jornais, as mídias mostram diariamente. Além do desemprego, o endurecimento das leis trabalhistas. É como se diz, senador Garibaldi, depois da queda, o coice. É isso que o governo do PT dá aos trabalhadores. Como se não fosse o PT partido dos trabalhadores, que eu acho que já não é mais. Essas alterações, essas retiradas das conquistas, elas representam um tapa na cara daqueles que acreditaram neste governo e que, insatisfeitos, estão revoltados com tanta mentira e lutando pelos seus direitos e afastamento deste governo corrupto. Foram às ruas. No próximo dia 12 de abril, deverão retornar aos espaços públicos com a finalidade legítima de serem ouvidos e serem respeitados, de serem melhor representados pelo governo Dilma e de porem fim aos desmandos e a esta situação calamitosa que vem penalizando principalmente os trabalhadores e aqueles que produzem para tornar o Brasil um país melhor do que hoje se encontra. Voltar ao que nós éramos na década de 90, na segunda metade da década de 90 e inícios da década do século XXI. É para isso que nós estamos no Congresso Nacional. É pela responsabilidade de termos sido colocados aqui pelos eleitores de cada um dos estados que temos a honra de representar, é que ocupa a tribuna para posicionar a forma de que darei os votos a todos esses temas que aqui pude colocar para os brasileiros e as brasileiras. E, por último, concluindo, senador Garibaldi Alves, já apresentei emendas às medidas provisórias 664 e 665. Apresentei hoje a medida provisória 672 de 2015, uma outra emenda. A emenda, ela tem o seguinte teor. Ela muda a redação do artigo 4º e renumera esses artigos, passando para o artigo 4º, o caput do artigo 41, a linha A, da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41, a linha A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente, na mesma data e segundo a mesma fórmula do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento. O que quer dizer isso, senador Garibaldi Alves? Vossa Excelência, que já foi ministro da Previdência,
Isso quer dizer que os aposentados brasileiros que sofrem a cada ano com a diminuição da sua aposentadoria, da pensão dos pensionistas, pela emenda que apresentei, terão que sofrer o mesmo reajuste do salário mínimo, fazendo justiça àqueles que deram a sua vida trabalhando para o desenvolvimento do nosso país. E quando chegam na idade de poderem desfrutar do restante de tempo que ainda lhes resta, são penalizados pelo governo, diminuindo a cada ano o valor das suas aposentadorias e das suas pensões. Era o que tinha a dizer, senador.